falado, nós vamos começar a nossa aula fazendo uma revisão rápida. Aí eu tenho, no inicial, eu tenho um breve panorâmico bíblico e o seu significado, a sua estrutura, a composição, a sua inspiração, linguagem e traduções. Então, cada um desses pontos traz para a gente uma forma diferente de enxergar a Bíblia. A nossa proposta é a gente pegar a Bíblia como um volume e manusear de tal forma que você consiga ter habilidade para entender a Bíblia em todos os ângulos possíveis. Então, nesse breve panorama que a gente está dando, nós vamos perceber a real estrutura da Bíblia, começamos falando na semana passada. Ela é como se fosse um grande bolo, né? Dividido em duas partes. Vou só repetir isso rapidinho. Dividido em duas partes. Nos dois volumes nós temos 4 sessões em cada uma delas. 4 sessões do Velho, 4 sessões do Novo. No Velho, eu vou só citar o Velho, tá? No Velho você tem um volume, a Bíblia, dividida em duas partes, Velho e Novo. O Velho que a gente vai trabalhar é dividida em 4 partes básicas. Uma a gente chama de Lei, ou Pentateuco, que são 5 livros escritos por Moisés. Aí a gente chama de Pentateuco. Penta vem do grego, que é 5, e o restante faz referência ao livro. Aí nós temos, na segunda seção, nós temos os livros históricos, que ele abre com Josué e vai até Esther. Depois você abre a seção de poéticos, que vai de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos, acrescentando Lamentações de Jeremias pela estrutura poética que a gente fez citação. Vamos repetir isso aí. E os proféticos, a quarta seção, vai de Isaías até Malaquias. Então são esses livros que a gente vai estar estudando nesse geral todo, para que todo mundo possa participar de maneira mais salutar. Então aqui você tem, aí dentro desse Velho Testamento, a gente vai trabalhar um pouco a questão da estrutura. Eu falei num contexto assim, muito geral, mas eu tenho a estrutura, o significado de a posição de cada livro, a importância dele. O que fascina na Bíblia é que ela foi escrita como se fosse por um homem só, entende? Apesar de levar 110 anos, 1.100 anos em média, mas ela tem uma linguagem, eu citei isso no das aulas, não me lembro se vocês estão fazendo parte, que, a princípio, Bíblia, a gente vai ver lá na frente, além do próprio material da composição, que a gente vai ver isso na sequência, mas tem um sentido de ser uma pequena biblioteca, ou seja, vários livros juntos. Depois que se examinaram, perceberam que a Bíblia não é uma coletânea de livros. Se percebe que ela é um volume, mesmo sendo novo e velho, é só um volume. E todos os livros são como se fosse capítulo daquele livro. Então, todos os livros se completam. E ela termina sendo um só volume, composta com 66 livros no todo, 39 no Velho e 27 no Novo. Então, esses livros se completam, um vai falando o que o outro vai complementando, e você consegue ter uma visão sistemática, sequenciada, de todos os assuntos que nós vamos estudar. Aí nós vamos falar nessa composição, que eu estou já citando. A inspiração é fundamental, né? Eu vou falar sobre o tipo de inspiração que existe, como ela ocorre, né? E a linguagem apresentada, como ela funciona. A gente não tem a menor ideia que a Bíblia foi escrita com a língua que hoje é morta. No entanto, ela continua sendo viva, né? Isso nos faz pensar de maneira diferente. E as traduções, inclusive, por exemplo, a seção de poéticos, ela não sofre nada, não deve nada à métrica, porque a tradução dela faz dela uma poesia assim de estilo único, que não deve nada à métrica, e as traduções não desconfigura a sua estrutura geral. Então, o pensamento básico aqui é: por detrás, por baixo da Bíblia, acima e além da Bíblia, está o Deus da Bíblia. Eu vou estar orientando
nessa questão. O objetivo da aula, rapidinho, que a gente já passou nessa aula, só para a gente acompanhar, quem está lá online também dá para acompanhar. O objetivo da aula, nesse contexto, vai ser estudar a origem e a formação da Bíblia, acrescentando-se a inspiração e a linguagem escrita, propriamente dita. Isso aí vai nos levar a uma boa formação teológica. Aí nós podemos evitar as heresias, né? As heresias com relação aos ensinamentos da Bíblia, e poder refutar, poder combater de maneira estrutural, de maneira equilibrada. Agora, na sequência, teologia isso aí é um entendimento, assim, entendimento muito básico do que é teologia. No contexto geral, teologia é a junção da teoria com a prática. Então você tem um entendimento teórico somado à execução prática, e você chega a um entendimento essencial da Bíblia Sagrada. Então, teologia é a revelação de Deus à humanidade. O autor da Bíblia é Deus, o intérprete real é o Espírito Santo, seu assunto central é o Senhor Jesus Cristo. Então, tudo está em torno desses três, a Trindade, que está em todos os aspectos, acompanhando e mantendo. Na verdade, ele é um mantenedor. Lá na frente a gente vai perceber, fazendo algumas comparações, por exemplo, com João, comparando João com Gênesis, a gente vai perceber como é que funciona essa ação da Trindade na Bíblia no geral. Bom, nesse breve panorâmico bíblico, a gente precisa entender que a Bíblia, sendo ela a revelação de Deus à humanidade, ela precisa ela precisa se utilizar, estou na sua frente, uma graça não, né? Ela precisa se utilizar de uma linguagem, e tem uma questão interessante nas 7 leis do ensino, que diz que você não pode ensinar o desconhecido pelo desconhecido, você tem que ensinar o desconhecido pelo conhecido. Então a Bíblia, ela é o conhecido que nos apresenta o desconhecido. Ela usa a linguagem humana para nos apresentar o pensamento divino. Então dessa forma a gente consegue compreender. E aí um pensamento muito antigo, muito bonito, que diz que a Bíblia é o livro do momento para todos os momentos da nossa vida. Ela consegue ser mais atual que o jornal de amanhã. Isso é literalmente. Ela é mais atual que o jornal que ainda vai sair amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu coloquei aqui a ideia de ser a palavra de Deus, porque a gente tem dois pensamentos na questão a Bíblia conter a palavra de Deus e a Bíblia ser a palavra de Deus. Se nós formos generalizar, nós vamos dizer que a Bíblia ela é a palavra. Mas como a gente percebe que na Bíblia não só Deus fala, então eu não posso dizer de forma absoluta que ela é nesse ponto de vista da fala, mas ela é no ponto de vista da predominância. Por exemplo, tudo que tem na Bíblia só está na Bíblia porque Deus permitiu que estivesse. Então, por esta razão, predomina a vontade divina. Então, você tem, na inspiração que eu vou falar lá na frente, você tem a inspiração das verdades, você tem a inspiração do registro. Então, por exemplo, quando o inimigo fala, existe uma inspiração de registro que vai, por ordem divina, dizer tudo aquilo que foi dito contra o próprio Deus, por uma questão de bom senso ético. Então ele permite que seja registrado pessoas que falem contra ele. Entende? Senão ele seria um exigente absoluto, mas ele permite que se fale e permite que se tente provar. Igual a lei do país, né? O camarada é pego flagrante, ele é preso, mas ele tem o direito de se defender. Você não encontra nenhuma saída, mas ele não pode perder o direito de se defender. Não vai conseguir nada, mas ele tem o direito de se defender. Então, nesse ponto a gente compreende nessa mesma situação. Bom, como a Bíblia chegou até nós? Essa é uma pergunta assim, muito antiga, né? E muito complexa até.
Porque eu tinha um colega, algum tempo atrás, ele me questionava, eu até citei isso aqui na outra aula, que ele diz que ele admira muito a Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homem. Então, como ela foi escrita por homem, ele não acredita muito na Bíblia. Ele admira, mas não acredita muito. E essa é aquela questão que a gente falou, usando o conhecido para apresentar o desconhecido. Então, o que é que a gente observa? A gente observa que a Bíblia, ela veio sendo escrita por homens, com a inspiração de registro, com a inspiração de verdades divinas, com a inspiração profética, e vem revelando ao mundo tudo que nós sabemos. Se não existisse a Bíblia, ninguém saberia que existia céu, inferno, né? O amanhã, o ontem, depois, as expectativas, as experiências. Tudo isso veio através da Bíblia Sagrada. Então, mesmo sendo a Bíblia um livro divino, ele foi por meios humanos que ele se revelou a todos os homens. Então, ela traz essa questão. Se a Bíblia fosse escrita no divino, ninguém seria capaz de entender. E a gente tem uma experiência dessa quando aconteceu o dia de Pentecostes, né? Todos estavam falando em línguas e o povo não estava entendendo nada, que era uma linguagem divina para o povo humano, até que houve-se o conceito da interpretação quando falaram idiomas e da admiração quando falaram língua dos anjos. Então houve esse conceito aí. Então, e assim tornou-se divino humano, como também a palavra viva. Cristo é divino humano. Quando a gente fala divino humano aqui, a gente faz uma referência a uma expressão que a Bíblia usa que no princípio era o verbo. Verbo é palavra, e palavra viva ou palavra em ação. Então Jesus é a palavra em ação, que João faz referência, que Apocalipse faz referência, e Gênesis faz referência quando ele idealiza, quando ele projeta, verbaliza, é a palavra, e lá no final, no ponto, na ponta, estava o Espírito Santo executando. Então, ele gera vontade, verbaliza a palavra com a palavra de ordem, e as coisas fazem acontecer. E esse acontecimento é o resultado direto do Espírito Santo no final, fazendo a coisa manter. Se a gente comparasse isso aos 3 poderes do nosso país, por exemplo, né? Ele é regido por 3 poderes. Então, os 3 poderes, eles se completam. Você tem o poder legislativo, é o que ele vai fazer a lei, mas não pode executar, ele só pode fazer. Aí vem o outro poder, que é o poder executivo, e ele vai executar, mas ele não pode fazer a lei, ele só executa. E aí vem o terceiro poder, que é o poder legislativo. Ele nem faz e ele nem executa, mas o papel dele é manter a ordem. Entende? Então, quando você compara isso à Trindade, é justamente assim, nesse ponto da criação do mundo. Então, o Deus Trino diz assim: façamos o homem. Deus Trino chega a esse projeto e aí verbaliza uma palavra viva: haja luz. E no final da expressão haja, lá na ponta final, está o Espírito Santo, que no versículo 2, se não me escapa a memória, diz que, 2 de Gênesis 1:2, diz que o Espírito, quem lembra o resto? De Deus, pairava sobre a face do abismo. Pois o Judis faz uma expressão que é como se fosse, ele usa, como os orientais usam linguagem muito comum, ele diz que é como se fosse a galinha que deita sobre os ovos, apenas deita e fica lá mantendo o calor. Só que aquele simples calor mantido sobre os ovos é que faz com que eles não morem, né? E possam nascer o pintinho. Então, o calor mantido constante sobre ele que faz acontecer. Ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, preparando para receber a palavra de ordem e a execução do haja luz e todas as outras coisas mais. Ele disse que ia falar rápido, eu acho que estou me empolgando muito, mas vamos falar mais rápido, senão termino não chegando lá. Posso fazer uma pergunta? Pode. É porque acho que tem a ver com outro slide mesmo. Diga. E na Bíblia fala assim, que não, ai daquele que acrescentar no tio a palavra de Deus, né? É. Aí assim, tá. Isso foi escrito naquela época,
Ele teve o homem que teve acesso e tudo. Nós vamos ver isso pela seguinte forma, Vivian. Quando ele diz não ter um tio nem um J, ele não faz referência à linguagem em si, faz referência à essência, entende? O que compromete de fato. Então, porque se você for para as traduções, você vai ter traduções, a gente vai fazer isso, eu espero que a gente chegue lá, a gente vai pegar um monte de traduções, aí você termina um versículo, numa tem um ponto, no outro tem uma vírgula, no outro tem ponto e vírgula, no outro não tem nada. O mesmo texto. Porque são traduções, é o que ele vai traduzindo. O que não pode haver, que é a questão que vem do tio ou do J, é você alterar o sentido, o real sentido. Então, aí você seria réu de inferno se você alterar as verdades bíblicas. Agora, o entendimento, a interpretação, a forma de compreender, sim. Agora, as verdades em si, não. Mas são coisas que a gente vai ajustando na sequência. Bom, no conteúdo dessa aula de hoje, como eu já falei, vamos começar com o ponto 1, a origem do nome Bíblia. Hoje é esse assunto, né, pastor? Hoje é esse assunto. Porque eu dei uma enrolada na outra aula, né? Sem material, a gente saiu assim. Agora eu vou trabalhar nele, ponto a ponto. Miro aquele copinho de água abençoado, de Deus. Então, a origem do nome Bíblia. Como eu falei, nós temos duas vertentes para essa origem, né? Primeiro, no ponto de vista comum, deixa eu misturar aqui um pouco. Quando a gente, lá na frente, quando a gente chegar no livro dos Salmos, a gente vai ter duas versões para o livro dos Salmos, que é o que lembra isso aqui. Os Salmos, ele é conhecido como Salmos, poemas, né? Poemas que podem ser musicados. Então, Salmos é poema, só que saltério é instrumento. Então, você tem... Obrigado. Então, você tem... Os Salmos eram conhecidos como saltério, né? Quando faz a questão do instrumento, e o Salmo era visto como Salmo quando era poema. Então, você tem duas formas de você entender. Nós temos nas igrejas presbiteriana, você tem o hinário presbiteriano, na igreja batista você tem cantor cristão, na igreja Assembleia de Deus você tem harpa cristã. A harpa cristã é o quê? É um instrumento. Né? Só que a gente adotou um novo instrumento para o nosso hinário. Então é o que eles fizeram lá com relação aos salmos, entende? Então quando ele dá a ideia do saltério, ele faz uma referência ao instrumento, porque ele é musicado, ou a um poema, então com um poema ele é apenas salmo. Então você tem Bíblia como essa coleção de vários livros, e você tem Bíblia, que é Biblion, como material que era feito para escrita. A gente vai para a sequência. Então, a origem do nome Bíblia. Outra questão também, não tem na Bíblia o nome Bíblia, a não ser na capa, né? Fora isso, você não encontra lá Bíblia, você não encontra lá, entre outras coisas, Trindade, outras coisas mais, mas o conceito permanece lá. A estrutura e composição da Bíblia. Bíblia dá a ideia do geral, da coleção, para esse ponto. A estrutura e composição da Bíblia é que dá para nós uma ideia de que quando você pega a Bíblia, por exemplo, e você começa a perceber que a arrumação da Bíblia era muito, muito complexa e simples, né? Complexa e simples. Porque se alguém dissesse para você, faz aí uma relação em ordem alfabética, você faria. Começar a primeira com A, segunda com B, terceira com C, não tem problema, né? Se alguém te dissesse assim, faz uma relação aí por ordem cronológica, o acontecimento de fato, uma ata da vida só. Primeiro aconteceu isso, segundo aconteceu isso, terceiro aconteceu isso. Quando você vai para a Bíblia, ela altera todos esses princípios. Isso que é incrível, ela altera tudo. Então você não pode ter a Bíblia nem por ordem alfabética, não vai dar certo. E não pode ter ela por ordem cronológica, também não vai dar certo. Então ela consegue misturar tudo e no final dá tudo certinho. É como se em cada continente tivesse alguém quebrando pedra e depois se juntasse todas essas pedras e elas batem certinho uma na outra, como se fosse a base da forma. Então é a estrutura
dela e a composição nos dá esse entendimento. Ela traz para nós esses complementos que a gente vai ver na sequência dos nossos estudos. Então, a estrutura literária é ok, mas a composição delas são de coisas diferentes. Elas se juntam, e é por isso que a arrumação da Bíblia é por assuntos. E o assunto, ele vem. Tem coisa que ele foi citada agora, né? Outro foi citado 1000 anos atrás, e outro para completar aquele entendimento vai ser citado 500 anos na frente. Aí você junta o 1000 atrás, aquele presente e o na frente, e você percebe que como uma pessoa estivesse escrevendo isso num lápis de segundos, entende? É como se estivesse mudando um texto, e bate certinho. Inspiração, linguagem, tradução. Bom, a inspiração, como eu falei, você tem a inspiração de registro, inspirar, né? Eu vou dizer, você já sabe, claro, muito mais do que eu posso imaginar, mas inspirar você jogar oxigênio para dentro, né? Tira, joga, inspira oxigênio, expira. Quando você faz isso do ponto de vista da composição trina, você percebe que o Espírito Santo, ele tem 3 nomes que a gente conhece: Espírito Santo, Pneuma e Paracleto. A gente, quando estiver dando doutrina do Espírito Santo, vai explorar isso aí. O que é Paracleto? É quando o Espírito Santo age como pessoa. Aconselha, orienta, fica triste, se alegra e outras coisas mais. Ele é o Paracleto. Depois eu vou explicar o que é Paracleto. Se eu disser agora, vocês vão querer faltar essa aula. E aí tem o Espírito Santo como o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que é o conhecimento comum que a gente tem sobre ele. E tem outra descrição do grego, que é o pneuma. Então, o Espírito Santo é pneuma. Você pode estudar paracletologia, você pode estudar a doutrina do Espírito Santo, que é a mesma coisa, você pode estudar pneumatologia, que é ele como esse ar, esse oxigênio, o hálito de Deus. Entende? Então, quando você parte para a inspiração, aí você conta com o Espírito Santo como ar. Você joga para dentro dos pulmões, e quando você respira, você traz a palavra escrita ou verbalizada. Entende? Ela vem em forma de atitudes ou coisa semelhante a isso. Então é a inspiração. Linguagem, nós temos 3 linguagens. Quando a gente fala linguagem, por exemplo, idioma em si, o idioma, nós temos 3 idiomas na Bíblia e um pedacinho de um quarto. Nós temos algumas frases soltas. Persa, nós temos uma grande parte no grego, temos uma média parte no hebraico e temos umas partes isoladas no aramaico. Sempre que eu falo isso, eu gosto de lembrar o filme que Mel Gibson escreve, né? Dirigiu, que foi... Esqueci agora. Tentação de Cristo? Não. É isso aí, né? Paixão, né? Paixão. Obrigado. Depois dos 15 a gente troca algumas coisas. Aí vem a paixão de Cristo. Ele passa tudo aqui traduzido, mas uma exigência dele é que tudo que fosse no texto em aramaico não tivesse tradução. Só aparece legenda. Então, para qualquer idioma que vai, você tem a impressão que ali parece que deu um erro, não é proposital. Todas as palavras em aramaico é falado em aramaico mesmo, e não tem, para qualquer idioma que for, não é para traduzir, é só para colocar legenda. Eu achei isso fascinante, né? Porque é uma linguagem própria. Posso. A maior parte em grego, uma certa parte em hebraico e algumas partes isoladas em aramaico. Persa tem algumas citações, mas muito mínimas, tá? Só para constar que tem algumas frases soltas em persa. Grego, maior parte, grego, hebraico e aramaico. São os 3 idiomas predominantes. Idioma. Agora, quando a gente fala sobre a questão da linguagem, aí é outra coisa interessante. Você tem a linguagem, na Bíblia você tem a linguagem humana, você tem a linguagem divina, a linguagem humana e a linguagem satânica.
Quando ele descreve, quando Satanás fala. Então, Satanás fala, o homem fala e Deus fala. Ok? Aí alguém pode dizer, mas na Bíblia fala, o Satanás fala, por isso que mostra a soberania de Deus. Ele é tão soberano que ele permite que Satanás fale para você perceber o que é que ele fala. Permite que o homem fale para você entender o que é que o homem fala. E ele fala para você saber o que realmente ele quer falar. Então, particularidade do texto é outra coisa também que a gente vai trabalhar nesse ponto. Algumas particularidades do texto, como a gente citou aqui, e outros aspectos são versões que ele apresenta e depois ele traduz, e essa tradução ela gera essas particularidades. Rabone, que quer dizer essas expressões isoladas, aparentemente isoladas, que dão umas características importantes do texto. Bom, a Bíblia, origem e vocábulo. Então, a origem do nome, mas agora é a origem da Bíblia. A Bíblia, a sua origem e o seu vocábulo. Os vocábulos apresentados nela. Então, escritos apócrifos, o Talmud, Septuaginta e a Vulgata latina. Quando a gente faz referência a esses pontos, a gente faz referência aos escritos apócrifos. Os apócrifos fazem referência ao que nós julgamos, entendemos, percebemos pelos acréscimos que nós vamos entender melhor. Né? Talmud, pelo texto predominante. A Septuaginta foi quando 70, na verdade foram 72 homens foram selecionados para pegar todo o Velho Testamento e juntar num só volume e num só idioma. O idioma predominante era o grego. Então, 70 Septuaginta faz referência a 70. Como eles aproximam, então eram 72, mas a proposta era 70 homens que fizessem a tradução. E Jerônimo, que é aquela conversa que eu comecei com vocês, lá na época de Martim Lutero, né? Vem a necessidade de Jerônimo fazer uma tradução tirada do grego para o latim, porque o latim era nosso idioma intermediário, né? Então ele traz a Vulgata, que era essa, ele traduz tudo para o latim, mas ele mesmo diz que não concordava com algumas questões que eram levadas para ele traduzir. Foi aí onde entrou algumas ideias para contrariar o pensamento, ou tentar explicar o pensamento de Martim Lutero. Então, na tradução, ele insere algumas questões ali na Vulgata. Mas são as duas referências que nós temos dos escritos sagrados. Oi? Aparece aí também, fazendo essa... O Talmud é como se fosse parte da Bíblia, entende? Nós temos algumas divisões na Bíblia, como Talmud, a Bíblia de Jerusalém, não, a Bíblia hebraica. Então eles têm uma seletividade diferente. Então o Talmud entra nessa ideia aí também do Velho Testamento. A origem do nome a origem do nome, voltando para o ponto anterior, a origem do nome da Bíblia. Bom, a gente vê que a Bíblia vem do grego, é o plural de biblion, a gente vai aqui em questão de livros, a palavra deriva-se originalmente da cidade fenícia de Biblos, que é onde produziu o material. Observe que o biblio aqui, Biblios, não tem o mesmo sentido que nós falamos lá na frente de seleção de livros. Originalmente veio dessa cidade fenícia, chamada Biblios. Era um material onde eles cultivavam, né, esse papiro. Era importante, um centro de produção de papiros, e esse material
era o que desenvolvia a escrita da época. Então o nome consta na capa da Bíblia, mas não o vemos em seu conteúdo. Foi aplicado às escrituras por João Crisóstomo, grande reformador e patriarca de Constantinopla. Nós temos uma outra expressão na frente parecida com essa aqui. Aqui é patriarca, ela parece patrício, que é referência aos pais da igreja da época. Então, observa aí que o período dele foi de 345 a 407 anos depois de Cristo. Então estava aí no terceiro, logo no iníciozinho, né? A história diz que 300 anos depois que Cristo morreu, aproximadamente 300 anos depois que Cristo morreu, todo mundo conhecia a história. Depois ela foi se perdendo no tempo, mas o ápice chegou a aproximadamente 300 anos. Porque no ano 95, 96, foi escrito o Apocalipse. E dali para frente, a gente conseguiu se manter no auge por quase 200 anos. Eles têm sempre umas associações, né? Porque quando a igreja começou, ela começou fazendo muitas associações, né? E nessas associações eles iam fazendo, é como se fosse um casamento da igreja com o Estado, né? Para eles poderem ter uma média, e essas médias iam se acrescentando pessoas e iam se inserindo comprometimentos. Isso aqui a gente já viu, consta apenas na capa do grego, que é a língua original do Novo Testamento. Aqui ele aparece já com um sentido um pouco mais voltado ao material, né? Derivado do nome que os gregos davam a folha de papiro preparada de forma especial, elas eram muito trabalhadas e preparadas para a escrita da época. Como era chamada Biblos, já tem uma cidade também com esse nome, porque era na margem do rio Nilo, onde eles desenvolviam isso aí. Eles tinham um segredo de produção, até depois começar a fazer a exportação, e depois começar a separar. Foi avançando até a Idade Média, quando os chineses aparecem na cena, e outros mais, e começam a inserir outros materiais que foram substituídos. Um rolo de papiro, de tamanho pequeno, ele era chamado Bíblia, e vários destes eram uma Bíblia, eles se juntavam, né? Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram então esses rolos, e a palavra Bíblios, livro, como se vê em biblioteca, bibliografia e bibliofilos, começou a prevalecer. Então ele foi ganhando domínio público e mudando sentido. E a partir daí ele começou a ser visto como essa coleção. Está anotando alguma coisa? Posso voltar? Ok? Aí tá certo. Pelo jeito aqui a gente vai estar, depois a gente vai estar com esse material para a gente tirar algumas dúvidas. Bom, aí nós temos na sequência os nomes mais comuns que a Bíblia dá a ela mesma, e vem aquela ideia que a gente falou que ela é viva, né? Ela é um organismo vivo, ela dá nome a ela mesma. Então esses são os nomes mais comuns, entre outros, que a Bíblia dá a si mesma. Os seus nomes são, os nomes canônicos são os sagrados, os seletivados, né? São Escritura Sagrada, Escrituras, Livro do Senhor, Palavra de Deus, Oráculos de Deus.
são os nomes mais comuns que ela dá a ela mesma. Sempre que faz referência a isso, ela faz com honraria pela conotação pela conotação da inspiração, né? Eles associam esse nome a isso. E aí, como nessa época aqui a Bíblia não era formada, a gente sabe, então as referências eram muito aleatórias. Então, quando Mateus escreveu, chamou dos relatos já escritos anteriormente de escrituras sagradas. Também tem no inverso, sagradas escrituras. Quando Paulo escreve para Romanos capítulo 1, versículo 2, ele faz referência à palavra de Deus do Velho Testamento, também citada como escrituras. Isaías fala livro do Senhor, Marcos e Hebreus falam sobre a palavra de Deus, Romanos 3:2 fala sobre oráculos de Deus. Que é essa seletividade assim mais especial. É como se fosse um poema, uma oração, uma declamação assim, que tem a ver com louvores, adoração direta a Deus. A estrutura e composição da Bíblia. Através da Bíblia, Deus se revela em linguagens humanas para que o homem possa entendê-lo. Os erros são comuns porque foram para pessoas comuns e para que eles entendam. A forma como Deus queria se comunicar com eles era tão simples que essa simplicidade gerava complexidade na cabeça das pessoas. Numa certa ocasião, um discípulo de Jesus chamado Filipe disse assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Não quero muita coisa não, só quero que o Senhor mostre o Pai e aí eu já estou por satisfeito. E Jesus o repreende de forma bastante diplomática e diz assim: mas Filipe, eu estou tanto tempo com vocês, ou seja, o meu maior esforço é para que vocês entendam como o Pai trabalha. E você pede, mostra-nos o Pai. Então ele chama a atenção de Filipe, porque parece que ele estava mostrando uma coisa e Filipe estava tentando enxergar outra, né? Talvez Filipe estivesse querendo enxergar uma figura, uma pessoa, e ele está mostrando uma atitude, e essa atitude devia ser vista, percebida, entendida, registrada. Por essa razão, a Bíblia faz alusão a tudo que é terreno e humano, porque se ela não fala de coisas terrenas, não seria entendido pelos terráqueos. Então é preciso que ela fale de coisas, né, que fazem parte da própria. Isso a gente percebe quando a gente chega no Novo Testamento, e a gente não consegue perceber ali como foi, falar rapidinho, porque esse é da disciplina, como foi que os povos aceitaram Jesus. Não aceitaram de aceitar como Salvador, mas de entender ele, né? Então o que é que aparece? Mateus usa um quadro lá e descreve tudo, serve Jesus com tudo que tem a ver com rei, com genealogia real, e aí as pessoas identificam Jesus. Marcos também usa o mesmo estilo aqui, e ele fala sobre um homem que é humilde, é batalhador, está o tempo todo, não para descansar, atende quem precisa, e esse homem é fiel conquistador. Jesus eu quero. Aí vai para o grego não quer saber de trono, não quer saber de batalha, o grego quer saber de filosofia, de discurso. Então, para ele é apresentado Jesus, filho do homem perfeito. Apresenta um quadro de um camarada que é inteligente, responde tudo que se pergunta, está a toda hora, ninguém só procura defeito, não encontra nele, então ele é top, ele é o cara. E esse cara dá certo lá em Lucas. Aí tem um outro grupo lá que aceitou Jesus, que não está ligado com lei, com rei, com batalha, com discurso, ele quer viver experiência. Aí para esse ele apresenta Jesus, Filho de Deus. Bom, ela menciona países, a Bíblia fala de países, montanhas, rios, vê para mim o resto enquanto eu respiro. Desertos, mares, climas, solos, estradas, plantas, campos, minérios, comércio, dinheiro, língua,
e outras coisas mais. Aí você percebe que a Bíblia não é um livro científico, mas na Bíblia você encontra ciência. Então, ele não é um livro cultural, mas na Bíblia você encontra cultura. E aí, para cada situação, ele tem uma demanda que atende à expectativa de quem vasculha essas informações. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, adaptando-a ao modo humano de perceber as coisas. Então, usa a linguagem humana para atender à necessidade humana, para se comunicar com o humano e fazer com que o humano perceba que, de fato, Deus se interessa de se comunicar com o seu povo. Isso eu acho muito, muito lindo, essa preocupação de se comunicar. É por isso que lá na frente, quando estivermos estudando doutrina de Deus, vamos perceber que Deus ele é pessoal. Enquanto algumas pessoas acham que ele é um Deus impessoal, mas ele é um Deus pessoal que se comunica com as suas criaturas. Alguém está anotando alguma coisa? Se tiver, eu espero um pouco mais. Vamos lá. A composição da Bíblia. Lê para nós. A mensagem da Bíblia completa. Agora, uma coisa interessante que a gente não pode esquecer é que quando a Bíblia foi escrita, desde quando foi escrita até 1555, ela era uma verdadeira ata. Talvez por essa razão, quando Esdras começou a ler de manhã e foi até o final do dia, né, as pessoas quase desmaiavam no sol só ouvindo ele falar. Então não tinha parada, cada um que imaginava onde se teria uma possível vírgula para parar, para respirar. Então era uma linguagem direta, completa. Aí então houve-se a necessidade de fazer o marca-texto, né? Então o que é que faz? Pega vai parando, só que veja aquela complexidade que eu falei, Davi. Ela é simples e complexa. Aí alguém, para facilitar, a gente às vezes pega um livro e faz exemplos muito importantes, né? Aí marca aqui, depois marca lá, depois a gente percebe aqui que a gente marcou não era tão importante, mas a gente já marcou, fica. Depois a gente percebe que outra coisa que é mais importante, daqui um pouquinho o livro está todo sublinhado, e aí já a marcação importante já deixou de ser, porque o livro tirou tudo, né? Você termina num... Só que isso aí começa a perceber que essas marcas, elas podem sair do lugar. Porque não está dentro da proposta divina. A proposta divina é para a essência. A gente vai perceber lá na frente que algumas traduções vão mudar algumas palavras, vai trazer algumas complicações, mas isso é muito natural. Lê para mim essa parte, só para ficar na mente de vocês. Domínio de qualquer parte exige domínio do todo. Para você dominar uma parte, você tem que aprender a dominar o todo. Senão você não vai conseguir dominar a parte. E a Bíblia, ela tem disso, né? Domínio de qualquer parte particular, qualquer textozinho isolado. Você não pode fazer isso se você não tiver um entendimento do todo. Que eu falei na primeira aula da necessidade de entendermos as doutrinas básicas, né? Ela vai nos dar uma ideia do que vem no geral. Aí, na sequência, a gente percebe que se houver tolerância de ênfase desproporcional de determinados pontos, o que é que isso vai gerar? Vai gerar um prejuízo no entendimento geral, porque você não vai ter o resultado esperado. E aí você vai correr um risco de forma inconsciente, você vai terminar a conduzir a sua mente segundo as suas intenções. E você vai perder o foco, vai sair do foco. E aí nós percebemos por esse aspecto, né? Aí entra as ideias do budismo e os budismos na própria doutrina. Nós temos uma interessante aí que aparece aqui com o budismo, que é o modismo, né? Que é um ponto mais da questão da moda, do momento, né?
Porque tem o conceito do momento e tem o conceito do mundo. O do momento faz referência àquilo que é passageiro, é comum, é normal. Quando tem a tendência do mundismo, ele sai do espiritual para o material, de maneira que pode ser contraditória. Quando lá na frente a gente vai perceber, talvez a gente fale um pouco mais sobre a questão dos hebraísmos, é quando você começa a usar algumas linguagens que era própria dos hebreus, que faz questão do dialeto de todo mundo. É como eu falei, todo crente tem um dialeto, né, tem uma linguagem própria, né? Os hebreus não eram diferentes. Então, quando a gente estiver dando hermenêutica, a gente vai certamente citar algumas questões do hebraísmo. Bom, aqui deu para compreender? Deu uma parafraseada aí para a gente. Ok? E você tem 66 livros, por disposição divina, eles formam este todo, de forma assim bastante incompatível, dividido em duas partes que nós já citamos, duas partes principais, que é o Velho e o Novo Testamento, eles se completam. O velho sem o novo não é entendido, o novo sem o velho fica estranho, está faltando. E eles se completam nessa forma, dessa maneira. Oi? É quando você, no contexto geral, é quando você pega um entendimento. Aqui está focando a questão doutrinária, né? Por exemplo, para você montar uma doutrina, você não pode pegar uma frase isolada e contextualizar para um conjunto de princípios. Existe, quando você trabalha a sistemática da Bíblia, por exemplo, uma doutrina sistemática, nós não temos nenhum livro que apresente teologia sistemática. A teologia sistemática é formada de todas as frases citadas no livro. Então, junta todas as frases e monta-se um conceito. O princípio doutrinário, ele tem que estar baseado nas informações diretas a respeito daquele determinado assunto, com uma estrutura de compreensão capaz de ser racional. Se você pega uma palavra isolada, pega uma frase completa, pega um texto solitário, um versículo, e você monta aquele versículo, traz para o contexto doutrinário, você vai estar tendo dificuldade. Da mesma forma que você pode pegar uma frase parecida, nós temos um exemplo aqui, muito contraditório, a questão do véu. Né? Aí a Bíblia diz que usava o véu em lugar do cabelo. Aí temos uma igreja hoje que ela usa o véu. O véu, o ósculo santo. E aí hoje como é que você contextualiza isso? Né? Que eram coisas passageiras da época. Como é que você estrutura isso para a doutrina? Para a doutrina não vai ficar faltando. Então, quando você traz alguns entendimentos isolados, né? Que foram passageiros, e você quer inserir isso na doutrina, vai trazer uma dificuldade de compreensão. Ou você termina desaprendendo o que a doutrina ensina, você termina supervalorizando aquilo que é passageiro. Esse motivo aí está falando assim, questão da pessoa, por exemplo, tem igrejas que não aceita batom. Isso aí quer dizer que é um tipo de doutrina. Um tipo. E agora que termina se isolando. Aí você vai estabelecer, não, você não pode usar calça comprida, mas onde é que isso é usado como doutrina? Isso é usado como costume. Quando a gente lá na frente vai fazer uma comparação, que eu citei um pouco antes, sobre costumes e a doutrina, né? Usos e costumes. Aí você vai ver que a doutrina, ela é imutável, ela não sofre alteração, ela tem o conjunto de entendimento que se mantém ali. Mas o costume ele vai oscilando a depender da região. Então a região vai entender de uma forma, mas isso não vai comprometer a doutrina. Entende? Os usos são muito costumes, são passageiros, né? são momentâneos,
O costume também ele é transitório, mas a doutrina ele é permanente. Então, o conceito, a ideia básica é essa. É você ter um entendimento da palavra de Deus e não confundir isso com aquilo que é passageiro, com aquilo que tem um entendimento rápido. Né? Aí falou, você não pode usar barba, você não pode usar calça comprida. Mas isso são coisas que... Nós temos um exemplo desse aqui, que é a questão da Assembleia de Deus, quando ela nasce aqui, ela vem com o pessoal da Suécia, de um lugar frio, que é acostumado a usar paletó, né, sobrepor e outras coisas mais. Aí chega aqui como vem. Aí, como a gente simpatiza, acha bonito, aí usa. Depois ele vai achar que aquilo tem que ser do mesmo jeito, mas não é assim, né? A gente tem que ter essas diferenças, né? Você não tem que estar de paletó e gravata. Em determinadas situações é razoável, em outras é tolerante, outras não tanto, né? Entendeu a questão? Mas se a pessoa assim, em pleno sol quente, paletó preto, quer dizer, tem coisas que não há necessidade para isso, né? Então são essas questões que a gente compara. Aí são esses modismos que vão se inserindo. Bom, aí nós temos, outra vez voltando para o Velho Testamento, a gente tem a composição do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, qual foi a proposta? Lembra aquelas 5 palavras que descrevem a Bíblia no todo? A primeira palavra é preparação. Preparação foi o que Deus fez com todos os povos. Analisando direitinho, a gente chega a uma conclusão que Deus não tinha preferência de nação. Só que todas as pessoas estavam de forma aleatória, eles não estavam se identificando com o que Deus queria. Então o que é que ele faz? Ele chama Abraão, e de Abraão ele faz uma nação que seja o protótipo das demais, seja o modelo. E depois ele percebe que esse modelo sofre alteração, porque ele não quer seguir um modelo único que Deus manda, aí começa a se misturar, aí termina gerando essa complexidade de entendimento. Aí nós percebemos que o povo é seletivo, os judeus, pessoas escolhidas, amadas por Deus, mas você percebe que, vez ou outra, entra um estranho e faz história. Entra Raabe, aparece. Você entende? Por essa questão. Quando se identifica, ele automaticamente, é como se ele fizesse questão de provar que o que ele quer não é aquele povo, apenas aquele povo. Mas ele quer alguém que se identifique com o que ele quer. E aí, quando entra um estrangeiro, que se identifica, esse estrangeiro faz história. Né? Vez ou outra a gente tem isso aí. A gente tem a história de Raabe. Tem a história de Ruth, né, que entra assim, fosse numa linguagem jovial, seria de gato no navio, né? Entra assim, de repente faz história. E ela não é rejeitada por isso. Outra questão é quando eles saíram do Egito, agora já alterando as coisas. Quando eles saíram do Egito, Deus libertou o povo dele. Mas quando saíram, não só vieram o povo dele. Então vieram muita gente, se identificaram com eles, já eram muito ligados a ele, e aproveitaram e foram juntos. Conheciam, se identificaram, conheciam a história, sabiam que Deus tinha um propósito diferente, tiveram uma esperança diferente, entende? E quando saíram, eles saíram juntos. É por isso que quando ele faz a lei, ele já faz referência. A lei que ele faz para os israelitas, né, os hebreus, ele faz a lei, mas na lei já insere o cuidado que você tem que ter com pessoas estrangeiras. Por que isso? Porque tinha pessoas estrangeiras ali que saíram do Egito com essa mesma proposta. Então, ele tem um povo seletivo que era um modelo, e esse modelo sofre alteração. Quando ele sofre alteração, outras pessoas entram, se identificam e Deus faz milagres acontecer. Então, falei isso para demonstrar a necessidade das alianças. A aliança é o conserto e as dispensações. Vou falar um negócio bem rápido. Quando nós fazemos um contrato, e normalmente é comum, né, nós temos um adágio popular que diz que a corda quebra. Mas é óbvio, né? É óbvio. Ela quebra um lugar mais fraco, é óbvio. Quando a gente traz isso para o conceito de Deus, não é diferente. Ele faz aliança, mas a aliança só quebra do lado humano.
Ele faz uma dispensação, que é essa concessão que ele faz, e quando ele concede algumas coisas para ver se as coisas se ajustam, as pessoas vão lá e quebram o contrato. Aí Deus faz outro contrato, Deus faz outra aliança, porque só quebra do lado mais fraco. E é por isso que tem várias dispensações. A gente começa com dispensação da inocência, dispensação pior que eu esqueci agora. É por isso que dizem que se você quebra o princípio te quebra. Como? Falam assim, né? Se você quebra o princípio te quebra. Sim. E quando você traz para esse aspecto, na questão das alianças e na questão das dispensações, ele justamente identifica isso. Então você tem a dispensação da inocência, a dispensação do governo humano, da culpa, e você vai assumindo a responsabilidade e vai se ajustando ou se distanciando de Deus. Aí quando chega lá na frente, ele percebe que todos os contratos que foi feito, o homem foi lá e quebrou. Aí o que é que ele faz? Ele junta, vou parafrasear aqui, ele junta todos os contratos, faz um só, e desafia alguém que resolva aquilo ali para fazer. Vamos fazer uma outra coisa diferente, assim, eu estou devendo cartão de crédito, cheque especial, um empréstimo que eu tomei, sei lá o que mais, e não consigo mais pagar. Aí o banco me chama, vamos fazer um acerto aqui, dá um insignificante aí para zerar tudo que começa. Não foi esse insignificante, mas foi assim que Jesus entrou na história. Ninguém mais podia pagar nada, aí só tinha que ser agora Jesus entra, faz um pacote inteiro, paga de todo mundo, né? Compra a dívida de todo mundo, e a partir dali todas as alianças são suspensas, os contratos são suspensos, e ele vai lá e faz a modificação. Só, você agora tinha um dever com Deus, resolvo agora, você não precisa mais dever nada a Deus, agora você compromisso comigo. Antes você tinha que pagar pela lei, o que você fez tinha que pagar o correspondente, agora não, agora você é pela graça. Tipo assim, você é pela intenção. Então antes era pelo documento, agora é pela intenção. Você tem intenção de pagar? Tem, então pronto, eu vou entender que você me pagou. Eu tenho intenção de obedecer? Tem, então eu vou entender que você está me obedecendo. Então a graça trabalha nessa linha mais ou menos. Aí então você tem as alianças que foram feitas, né, as muitas alianças, os concertos, né, que correspondem aos testamentos, né, feito a esse ponto. Isto é, um documento contendo a última vontade de alguém ou daquele que testou, no testador, né? Ele faz o contrato, diz o que ele quer e a partir dele manda. A gente vê isso desde a primeira descida. Nós tivemos 3 descidas na história da humanidade. 3 descidas. A primeira aconteceu no Sinai, quando Deus desce para se comunicar com o homem. A segunda nós temos quando Jesus se faz homem e está a dispensação do Filho. E depois, quando Jesus sobe para o céu, aí vem a dispensação do Espírito Santo. Então, foram 3 descidas fundamentais. A distribuição de seus bens após a sua morte. Tá? Esta é a palavra empregada no Novo Testamento. O Testamento, eu fico empolgado quando eu falo isso, porque eu lembro uma coisa interessante. No Egito, eu sempre lembro disso, no Egito, estava todo mundo escravo, aí Deus vai lá e dá a proposta de libertar o povo. Só que já tinha soltado as pragas, na última praga, o povo se quebranta, e ele tem a proposta que as pessoas fizessem um sacrifício, sairiam para adorar num lugar, mas lá eles já deveriam fazer essa demonstração inicial. E essa demonstração inicial era com a Páscoa, porque a Páscoa era a cerimônia de libertação. Ele faz a cerimônia de libertação mais escravo, que é o primeiro desafio. Outro dia eu recebi uma mensagem assim: você coloca o pé, aí Deus coloca o chão. Você tem que primeiro colocar o pé. Só que às vezes você não quer colocar o pé, você quer que Deus coloque o chão, mas a ordem de Deus é inversa. E Deus quer que você creia para depois ele se estabelecer. Então a frase é essa: coloque o pé e Deus coloca o chão. Na proporção que você vai colocando o pé, Deus vai colocando o chão. Com a Páscoa foi assim: vocês são escravos, vou libertar vocês, vocês vão fazer um cerimonial de liberdade. Aí você faz, mas você tem que fazer já pronto, com mochila na mão, com bagagem já pronta, você tem que fazer isso e partir. E eles fizeram isso e partiram. Deus sabia que a liberação era curta, né? E que logo ele mudaria de ideia. Deus sabia disso, mas Deus queria primeiro fazer o teste, levar o pessoal para o deserto
e começar a tratar um a um da sua forma. Aí eles saem para o deserto, saem, mas ele antes já fez o que nós chamamos de se comprometeu. É como se ele estivesse fazendo a festa antes de receber o devido bônus, né? Quando acontece no Novo Testamento não é diferente. Deus trata tudo, Jesus trata tudo, diz tudo como vai ser, acerta tudo, diz qual é o desejo dele, quais os bens que ele vai dividir, como é que vai acontecer. É necessário que eu vá, deixar que eu sofra, ele tem que sofrer, o filho do homem precisa sofrer, vai ser humilhado, para depois então ser exaltado. Ele tem todas as coordenadas, depois ele vai lá e é morto. Aí quando ele é morto, aí então é o que faz valer tudo que ele disse. O testamento não tem validade se o testador não morrer. Porque assim diz que aquele que fez o testamento morra para que a vontade dele prevaleça. E foi exatamente assim que aconteceu com Jesus. Então, esta é a palavra empregada no Novo Testamento. Como, por exemplo, em Lucas, capítulo 22, versículo 20. Bom, aí nós temos essa expressão citada. Então, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é realizada e o milagre faz a diferença. Bom, chegamos lá no final. 8:29. Bom, aí você tem aramaico. Foi a língua que Israel trouxe do seu exílio lá da Babilônia, quando eles foram para lá, e eles desenvolveram e mantiveram essa língua para não perder essa comunicação e voltaram com o aramaico trabalhado nesse aspecto. Essa língua aramaica não era a língua de Jesus Cristo? É a língua própria, né? É porque a língua é uma língua, eu chamaria assim, uma língua bem original, né? Eu até acho que a língua sistema é muito parecida com o aramaico, né? Eu estava vendo isso aí também. Que foi essa aramaico foi criado na Babilônia. Sim. Pelo povo de Israel, né? Isso, porque quando o povo foi para a Babilônia, a proposta era que eles perdessem a identidade. Então eles desenvolvem esse idioma lá para, entendeu? É como se desenvolve esse que a priori parecia ser um dialeto, depois ele se desenvolve na estrutura de uma língua. Aí quando eles voltam da Babilônia, eles já voltam falando o aramaico. Ok? Avançando. Se quiser anotar alguma coisa, a gente volta. Aqui a gente pode dar uma paradinha, né? Porque esse ponto, o seguinte, a gente já falou, mas esse ponto aqui, os 39 livros classificados por assunto, a gente já citou, né? Tem 4 grupos. O primeiro grupo é a lei, 5 livros de Gênesis a Deuteronômio. São comumente chamados de Pentateuco. A segunda seção a gente já citou, a história, o histórico. São 12 livros, de Josué a Esther. A história de Israel. Vários períodos são registrados nesse período, e nesse período a gente percebe que a teocracia, Deus, ele regia o povo, ele governava o povo, a teocracia foi executada perfeitamente sob os juízes. Então os juízes faziam com o povo o que Deus mandava, é por isso que ele tinha uma fase assim, muito alta e muito baixa. Quando eles entendiam a mensagem dos juízes, obedeciam, buscavam a presença de Deus, tudo mudava na vida deles. Aí lá para frente o juiz morre, eles ficam lembrados, depois vão se esquecendo, e aí quando eles estavam distantes, outra vez começa a errar, aí Deus vai lá e chama outra vez, quer dizer, permite que eles sofram, e esse sofrimento faz com que eles sentissem a necessidade de outra vez buscar a presença de Deus. E o lindo é que cada vez que ele buscava a presença de Deus, Deus atendia. Isso varia. Tem ocasião de ele ter um período de paz de 80 anos, mas também pode acontecer como aconteceu com o Jefté, que reinou apenas 6 anos. Depois veio o período, cadê aqui? Depois o período da monarquia. A monarquia foi sob a regência de Saul, Davi e Salomão. Depois desses 3 reis, aí veio um problema já adquirido por Davi, outra questão que a gente fala sobre isso. Salomão também, quando
já velho, vem o problema dos filhos, e daí para frente ele começa a ter divisão. Aí nessa divisão você tem a divisão do reino e cativeiro. Então ele relata os reinos de Judá e Israel. Eles foram levados a cativeiro para a Síria, da Síria eles chegaram antes, e pouco tempo depois, quando eles pensaram que só o outro tinha escorregado e caído, aí aparece Nabucodonosor, faz uma visita a Jerusalém. Nessa visita ele escolhe uns seletivos, esse aqui vai, esse fica, esse vai, e aí pegou os melhores, levou com ele, e junto com ele foi Daniel, quem mais lembra os outros nomes? De Abednego. E aí levaram os nomes citados lá, né? Com 2 nomes, mudaram o nome. Lembra aquela história? Muda o nome, já muda a característica, sabe? Já é aquela questão, muda as leis, muda os sacerdotes, e eles foram praticamente quase que dissolvidos. Foi aí que eles desenvolvem Sim, aí quando foi, aí logo de repente, Judá foi levado pela Síria, logo depois Israel levado por Babilônia. E aí depois de muito tempo, muitos anos lá na frente, a gente já falou sobre os sacerdotes, sobre os profetas, a gente vai citar o tempo e os eventos que aconteceram nesse mesmo período, né? Depois vem o pós-cativeiro, sobre Zorobabel. Aí vem Esdras e Neemias. A gente percebe aqui que foram destaques extraordinários para o retorno, em conjunto com os profetas contemporâneos de época, que a gente vai ver na sessão seguinte, vai perceber o quanto eles somaram para a reestruturação de Israel, a construção da cidade, dos muros, do autoestima e da comunhão com Deus. A poesia a gente já citou, né? São 5 livros, eu coloco 5 mais 1. Livro de Jó, que é um livro do gênero dramático, Cântico dos Cânticos, gênero lírico, Cântico de Salomão. São chamados poéticos não porque eles são cheios de fantasia, mas pelo estilo propriamente dito, né? Pela forma como eles trabalhavam a linguagem, né? Então, eles tinham essa característica, como eu falei, não é pela ideia irreal, mas era pelo estilo de escrita. Os gêneros, os 5 gêneros da poesia, da nossa poesia, que é épico, lírico, dramático, didático e satírico, são os 5 gêneros. Na Bíblia nós encontramos, desses 5, nós encontramos 3, encontramos o dramático, que é com Jó, o didático, que é o livro de Provérbios, assim dando destaque, e lírico, o livro de Salmos. Naquela sessão que a gente vai citar depois de livros sapienciais e livros hídricos, é a questão que a gente vai explorar lá na frente. São chamados de devocionais, em outra versão, os poetas são chamados de devocionais, e nesse aqui eu coloquei aqui Lamentações, porque Lamentações ele tem a estrutura poética, mas o conteúdo é profético, é por isso que ele é citado nos livros proféticos e não é citado nos livros poéticos, tá? Então, o recipiente dele é todo estruturalmente poético, mas o que conta é o conteúdo. A profecia, 17 livros, nesses 17 você tem 17 livros e você tem 16 profetas, tá? 17 livros de Isaías a Malaquias, subdivididos aí em 2 grupos. O primeiro grupo é chamado de profetas maiores, que vai de Isaías a Daniel, são 5 livros. E depois você tem os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquias, são 12 livros. 12 com 5 dá 17, mas profetas só foram 16. Maiores e menores não se refere ao mérito, na unção, habilidade não é, mas era pelo tempo que ele exerceu o ministério. Era a forma como ele, primeiro pelo volume de escrita, né?
que ele escrevia que dava essa qualidade e pela atuação que fazia essa diferença. Então, o tempo de ministério e a escrita dos eventos ocorridos é que gerava essa diferença entre profetas maiores e profetas menores. Bom, atenção no respectivo ministério, eu já citei isso aqui, divisão do rei, eu acho que esse aqui eu vou deixar para depois, para a gente não confundir, tá? Anota aí, vai ser a divisão dos reinos, depois cativeiro, vai ser os pontos que nós vamos começar, certinho? Bom, como são 9 horas e 8 minutinhos, eu queria que vocês levassem mais uns 5 minutinhos para me convencer que conseguiram absorver alguma coisa. E aí que eu sento. Depois do silêncio, é claro, né? Vou deixar com a Aline e com a Edna. Vou passar minha vida. Então, você não visualizou hoje? Não é possível? Ah, tá. Grande é o silêncio. Mas fica à vontade, viu? É só pressão mesmo. Pode ficar à vontade, depois pode verbalizar as ideias. Fica devendo a Bíblia, né? Como é que eu faço? Avanço aí para a gente não trazer a Bíblia de novo? Eu teria que ser a sessão seguinte. Eu achei que eu ia chegar nela. Oi? Avança, né? Dá pra gente ir lá? 10 minutinhos? Para empolgar mais? Ok? Então deixa eu avançar aqui, só para a gente usar a Bíblia, para não ter que trazer. Deixa eu avançar aqui. Só memoriza aí para a gente depois voltar para ele, viu, amigo? E o que mais? Então, a gente vai continuar na classificação. Eu quero a Bíblia em 5 palavras, a gente já falou sobre isso. Cadê aqui? Não quer mais não, então tem que ir no mão agora. Melhor. Deixa eu ver se eu identifico aqui, né, que ele está mais perto. Origem, vocábulo. Ó, eu vou, porque na verdade eu acho que eu botei muito na frente. Deixa eu citar para vocês aqui o seguinte. Eu falei na aula anterior, e a gente faz de conta que nessa também, que existem algumas diferenças nas Bíblias, tá? Nas versões, nas traduções, e essas diferenças, elas vão trazendo para nós, deixa eu ver aqui, acho que eu vou, deixa eu dar uma palavrinha aqui, só sobre esse ponto aqui, tá? Sobre a questão da inspiração, não a questão da particularidade do texto, aqui, ó, existe umas, cadê aqui, eu giro, existem algumas Bíblias, alguns textos, algumas Bíblias mais modernas, aparece a Bíblia anotada, por exemplo, algumas outras, você está lendo o texto e tem umas palavras que aparecem em itálico. Alguém já lembra de algum texto assim? Quando aparecem essas palavras é porque elas não constam no original. Aí vem aquela questão que você falou, o que acrescenta, o que diminui, mas não interfere no conteúdo, entende? Aí então eles não constam no original, mas estão lá para compreensão. A gente tem um exemplo aí, dá uma olhadinha na Bíblia de vocês, Romanos capítulo 8, versículo 1. 8:1, só para a gente falar rapidinho, 8:1, para ter ideia do que eu estou querendo dizer.
partes foram introduzidas na tradução para completar o sentido do texto ou facilitar a sua interpretação ou compreensão. 8.1, que ele diz aí? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bíblia atualizada, corrigida. Ela está mais corrigida. Tem alguma Bíblia que esteja faltando no versículo aí, a parte desse versículo? Na Bíblia atualizada está escrito assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Entende? O restante não tem. Por que não tem? Porque a Bíblia explicada, ela entende que todas as pessoas que estão em Cristo Jesus já não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então não consta no texto original. Mas a Bíblia atualizada, a Bíblia corrigida consta. Eu estava dando aula alguns anos atrás, e aí tinha na sala um rapaz lá que estava, acho que é no quarto semestre de literatura, e ele me questionou essa questão, né? Porque houve um acréscimo, não deveria, interfere no pensamento do autor, do escritor e tal. Eu falei, é verdade. Agora, você imagina isso aí hoje, é muito bom você pensar isso. Agora, volta atrás aí, 300 anos, quando só existia uma versão, não existia nada que comparasse, não existia comentário de rodapé, não existia comentário bíblico, nada que te ajudasse a entender aquele texto, era necessário talvez um acréscimo. Então esse acréscimo não interfere nas verdades, amplia a linha de raciocínio. É como se fosse um paralelismo completivo, porque o texto nas atualizadas, que não consta no original, é assim: o original diz, portanto agora não é condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a corrigida diz que não é da segunda carne, da segunda. Ele reforça a linha de raciocínio para você perceber que está em Cristo Jesus não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então você pode encontrar uma Bíblia que essa parte esteja ainda em negrito. E em outros textos, muitas vezes, acabam permitindo duplo sentido exegético. Quando esse sentido de interpretação interfere, aí tem problema. Por exemplo, nós temos uma expressão aqui citada na Bíblia que diz assim, ó, em João 14, diz assim: quando eu for, né? Outra expressão diz: e se eu for? Então, existe uma dúvida no se eu for, né? O quando não, você espera um tempo e aí acontece, vai, persegue-se. Mas o primeiro poderia ser um sentido duplo de problema exegético. Você não vai conseguir explicar isso. Só que a dúvida do se for está esclarecida quando de fato ele vai. Então ele joga uma dúvida da seguinte forma: ó, se eu for, eu vou resolver o problema. Então a questão é se ele vai. Só que quando ele estava no Monte das Oliveiras, todos os discípulos que estavam com ele conseguiram testemunhar o quê? Que ele foi. Entende? Então quando os discípulos testemunharam que ele foi, ele disse: se eu for, eu volto. Então se você testemunhou que ele foi, então você tem a garantia que ele vai voltar. Ele deixa esse condicional. Entende? Se eu for, eu vou preparar o lugar e voltarei. A dúvida de ir é se você vai ver. É uma expressão parecida com Elias quando conversa com Eliseu. Diz: o que é que você quer de mim? Diz: eu quero porção dobrada. Você pediu uma coisa foi difícil, né? Mas aí se você, ou o condicional, se você me vê na hora que eu for arrebatado, isso é possível. Então, estava condicionado a ele ter essa experiência, entende? Então, se ele conseguiu ver quando ele foi arrebatado, então era garantia de que ele ia ter porção dobrada. A outra questão, eu vou pular aqui, porque senão eu vou ficar empolgado nisso na boca para agora. Outra questão é os livros poéticos, por exemplo. Na sua Bíblia aí, você tem qualquer salmo que você abre, você vai ter lá uma epígrafe, né, um subtexto. Em qualquer uma que você abrir, você vai encontrar assim: salmo ao cantor mor,
Abre uma dela aí, só para ter uma ideia. Qualquer uma, qualquer um dos salmos. Qualquer salmo. Salmo 35. 35. Davi. Só fala assim. Salmo de Davi. No 34 fala, Salmo de Davi, quando mudou o seu semblante. Ó, esse aqui é velho, se alguém tiver problema com coisa velha, pode abrir aí, olha. Isso, você percebe que esse texto parece não fazer parte do texto. Não é isso? É como se fosse o título. É como se fosse um título. Que salmo é que você leu aí? Ali? Do 34, Salmo de Davi. 34. Miguel, fica curiosa, não? Fala 34. Né? Ah, 34? Fica curiosa, querendo ver a data. 34. Vai para 34 aí. Salmo 34. Salmo 34. Isso, leia para mim. Aqui só tem assim, há de perseguições ingratas de Davi. Bate com essa, mas não bate com a nossa. O 35 fala da bondade de Deus e da malícia do homem. Ao mestre do canto de Davi, servo do Senhor. Agora vamos fazer o seguinte, para simplificar, vai para o Salmo 9. Salmo 9 na católica e vai para o Salmo 9 na protestante. Católica e protestante, tá? Se alguém tiver online e quiser acompanhar. Oi? A proteção dos oprimidos. A proteção dos oprimidos. Como é que é na nossa irmã Edna aí, quando achar? Católica. Essa aí é edições Ave Maria e aquela ali é edições católica romana. Aqui a justiça de Deus sobre os outros. Vê se bate com a sua irmã Edna. Sim. Ação de graças por um grande livramento. Bate. Salmo de Davi para o cantor morto. Sobre Mas bateu. Agora vamos ver onde é que está a diferença. Lê o seu primeiro verso aí, Maia. O primeiro verso. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Pronto. Salmo. Pronto, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Salmo. Lê o primeiro aí. Eu te glorificarei, Senhor. Não, o primeiro, tu está lendo o segundo. Não, é o primeiro do nome. Não, Porque não. tá aqui. Tá. Ao mestre do canto de Isso. Davi. Entendeu a diferença? Você entendeu aqui? Tá. Então, quando você pegar, você não vai. Segundo a melodia do canto. Isso. Então você vai errar o versículo, porque ele começa com o subtítulo. Então o 2, Entendeu? não tem o 2. Aí ficou O 2 aí é o primeiro nosso. Eu já pulei pra cá. Pois é, eu estava automático. Então você começa do segundo verso, e aí no final você vai ter um número a mais. Ok? Agora vai para a irmã Edna aqui. O último verso do Salmo 9. É grande isso, viu? Não é muito não, vai ser na outra aqui. Que saibam. Não, qual o número do último? Qual o último? Último. Que número é? Toda a continuidade aqui. É aí que eu vou explicar. 9, Sim, 9, 9 e 20. Na sua 9 quanto? Lívia e Edna? 9, 22? Não. Não, peraí. 21, não? O último? Sim. 9, 21. 9 e 20. E o seu, irmã Edna? O meu é o último. Sim. É 9, 20. Entendeu a diferença? Ela tá com a católica? Ela está com a católica também. Mas nessa daqui tá 18. Nem? Não. Nove, Tá, não está onde eu quero, não. Eu tenho que vir pra cá. E aí que eu vou explicar. É aqui, ó. Agora eu vou explicar. Aí você tem aqui, você tem 9,21. Ela, nas suas outras aqui, ela termina com 9,20, não é o seu? É. 9,20. Aqui termina com 9,21. E a depender da versão, entre parênteses, vai aparecer. Tem alguma coisa entre parênteses aí no de vocês? Sim. Aqui aparece o que entre parênteses, depois de 9,21. Aí aparece o número 1. Isso. Esse 1, 2, 3 faz parte do Salmo 10. Diga aí. É isso. Salmos 10 do Porque texto para o hebraico. 21 tem Salmo 10, segundo os hebreus, mas o 10 está. É exatamente aí, porque na Bíblia hebraica, o Salmo 9, ele completa com 10. Então, o Salmo 9 e 10 é um salmo só. Aí
Aquele do 10. Aí o 10 é 40 a 11. Aí você vai toda errada, até o 48. Na católica? Na católica. Entendeu? É por isso que eu estava lendo, eu peguei a Bíblia. Aí eu fiquei sem entender, né? É. Falei, ué, por que ele Porque você erra, a senhora vai errar no verso, que ele vai estar desencontrado, e vai errar a partir do 10. Então ele tem 9 e 10, aí por isso quando chega no 21, ele aparece 21 entre parênteses. Como é que aparece aí, Bíblia? Aparece 1 entre parênteses 22. 1, que é do 10, e 22, que é do 9. Diga uma graça. Não, eu quero saber o seguinte. Então, diante disso tudo, é o mesmo sentido a Bíblia? Mesma Bíblia. É a mesma Na mesma coisa? Bíblia. A gente não vai encontrar porque o 9 e 10 é misturado, aí a gente já começa errando aí. E a gente acha que na Bíblia não tem, mas tudo que a gente tem na nossa é verdadeiro. Ô, pastor, e esse Diga. trecho aqui, esse daqui que é do 10, está aqui na nossa? Tá, na nossa é 10. E aqui Só que o esse 10 que você está aí na nossa é 11. Verifica aí. Ah, O 10 é 11, o 11 é 12 e vai até o 47. Por isso que eu não estava entendendo. Não, vai até o 46. Peguei a Entendeu? Bíblia dela e Quando chega no 46, 47, aí ele pega e divide. Aí normaliza. Se você pegar uma. 20 é 11. Ah, Aí depois chega no 46, ele falou não. quando chega no 40, não, 46. 47. É. 48. 40, 49. Não, desculpa, é 146, desculpa aí. 146. Aí até o 146 ele vai desencontrado. Quando chega no 146 e 7 ele separa, aí 148, 149, 150 ele bate certinho com o nosso. Então quando for ler lá já saber. A gente está com 46, que é 146. Isso. O 146 ele se ajusta e depois normaliza de novo. Mas se ajusta por quê? Chega lá, acontece o Porque quê? ele faz a mesma. É, faz- 148. Não, o 148 que é normal. É, 147 já está. Isso. Esse que aqui ele faz a divisão. E aí o 148 ele continua normal. Aí 48, 149, 150 ele bate pau com a nossa. Na Bíblia hebraica ele faz essa junção e do 146 ele faz a separação. Só nessa parte aqui tem essa confusão, é? Somente aí. Ok? A diferença da Bíblia hebraica. Certo? E porque na hora que for ler lá tem que saber, né? Você vai estar no salmo na frente e vai estar no Então salmo fica atrás. mais fiel ao hebraico do que a nossa. Pelo hebraico, pela seleção do hebraico. Ok? Tanto essa aí quanto a Bíblia de Jerusalém faz essa divisão. Outra questão que eu quero falar rapidinho é no acróstico alfabético. Por exemplo, o Salmo 119, só para a gente fechar esse e não ficar devendo muito desse salmo. O Salmo 119 é um salmo acróstico, que ele é acróstico do alfabeto grego. Ele vai, a cada bloco de 6 versos, ele tem uma letra. Vê se você identifica aí. 119, Salmo 119. Certo. Eu estou entendendo. Diga aí. Ele, 119. aí ele completa ainda não se divide. Não. 119. Ah, É porque esse aqui também, mas aqui, 119. Não, desculpa. 109, né? Não, porque aqui é 118. Desculpa a vergonha. 118. Na nossa é 119, na católica é 118. Viu? É a escritura, porque É. se não está tudo. Que eu 119, que eu também me atrapalhando. Aí você tem, como ele é alfabético, então você tem Aleph, que corresponde à nossa A, cadê aqui? Betel, Gimel, e aí vai. São 22 letras. Então você tem cada bloco de 8 versos corresponde a uma das letras do alfabeto hebraico. E isso aí também aparece a gente fez isso na semana passada, na aula passada com Lamentações. Alguém lembra assim? Eu fiz aqui com você, não foi com outra turma? Lamentações é assim também. Lamentações é acróstico também. Você tem, são 22 letras o alfabeto grego. Aí você tem
O capítulo 1 de Lamentações é 22 versículos, capítulo 2, 22 versículos, capítulo 3, 66 versículos. Você divide com um bloco de 3, você vai ter cada 3 versículos ou versos para uma letra. Igual aí, só que aí é do bloco de 8. Lá tem de 6. Aí você tem, aí você tem todos os 5 capítulos, eles são, ou seja, é o livro mais poético de todos, pela estrutura dele toda. São todos contados. Você vai ter 22 versículos para cada capítulo 1 e 2, e capítulo 4 e capítulo 5. E o capítulo 3 do meio tem 66, que divide por 3, dá tudo certinho, não passa nenhum e nem sobra, nem volta. Amém? Amém. Se ele quiser dizer que aprendeu, eu acrescentei um pouco mais. Eu acho que só isso. O restante são aquelas palavras técnicas, que é selar, corresponde a mudança de tom, não precisa ser lido quando se fala, essa aí também precisa ser lido, e outros acréscimos mais. Bom, e aí, aparece alguma coisa mais do que aprenderam? É melhor deixar para depois, né? Bom, queridos, obrigado pela presença e a gente olha e vai, né? Qualquer coisa no grupo a gente se ajusta. Se tiver alguma pergunta lá que eu vou fazer depois, não entenderam? A gente tenta. Davi, obrigado pela presença. Davi mesmo, não acertei não, não errei não, né? E pronto, terminou a nossa aula de hoje. Ok, se não querem ficar aí também, que podemos começar a falar de novo, aí piora a coisa. Meia hora aqui para a gente encerrar a nossa aula. Então a gente pode manter mesmo as terças-feiras, tá bom? As terças, pronto, manter as terças. A gente vai fazer das 2 seguidas e duas online, tá bom? Ou qualquer necessidade a gente pode mudar de data ou mudar, mas a ideia é essa, 2 presencial e 2 online. Preparar a transmissão da Vou parar, eu tinha esquecido aqui. Meia hora eu vou encerrar. Obrigado. Só louvado, só a primeira estrofe do coro de cima e em seguida nós vamos orar. Creio eu na Bíblia, livro do Senhor, por de Jesus